Oiê, 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 oiê. Olha ela, pontualíssima. Bom dia, Aline. Vamos esperar as pessoas entrarem. Bom dia, Regina. Olha a Denise aí. Bom dia, Elíbia. A Noivas em Noronha. Coloquei uma musiquinha de fundo. Bom dia, Valéria. Olha a Aline, a Andressa. Olha aí, não sei se é a Carmen ou a Cris do buffet. Depois eu vou mandar mensagem pra vocês, meninas. Olha, Kenianinha, bom dia, Emílio Dantesco. Gente, a live de hoje vai ser muito legal. É uma live onde a gente vai falar sobre alguns eventos que foram realizados na pandemia, como que as pessoas realizaram. O objetivo é a gente realmente tirar dúvidas, é a gente se inspirar, a gente voltar, né, a sonhar. Ah, oi, Cláudia! Gosta assim, já vamos fixando. Então, gente, todos sejam bem-vindos. Pois é, eu vi um pouquinho já, e agora eu tô aqui e depois volto pra lá. Mas tá muito legal. A Denise da Florência Eventos e eu, e assim como muitas outras pessoas, estamos participando do Congresso da Bahia. Então, hoje a gente está conhecendo diversos locais para realizar casamentos, estamos tendo bastante experiência e está sendo bem legal. Gente, antes de chamar a Aline, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Vocês viram que essa semana toda a gente está fazendo lives em duplas e amanhã a gente vai ter o encontro. Hoje vai ter uma live incrível à noite, que vai ser com... Deixa eu confirmar, que eu já tô ficando doidinha com as duplas. Não preciso confirmar, não. Vai ser com a Jéssica e o Vinícius Favalli. Então vai ser muito bacana. E amanhã vai ter um encontro com todo mundo, vai ter participações especiais, vai ser incrível, vai ser no YouTube. E para você receber o link para participar amanhã, porque vai ser mais de 1 hora, porque a gente fala bem pouquinho, vai ser todo mundo junto, vai ser pelo YouTube. Então no link da minha bio tem o link do encontro, então se cadastra lá. E no post da Celebre Eventos vai ter sorteio. Gente, a gente vai sortear 8 cursos. Um curso de cada time, porque as meninas da FICA vai ter bolo, são 2, mas é uma empresa só. Então vai ter sorteio. Então se você ainda não foi lá, procura o post oficial que tá no Insta da Celebre e participe, lá tem todas as regras, tá? Então vou chamar agora a Aline pra gente começar a conversar. Musical, né? Que eu gosto, mas vamos ouvir as vozes. Bom dia a todo mundo que entrou. Ai, que bom que você tá gostando, André. Oi, Aline. Olá, bom dia. Bom dia, seu rosto tá travado, mas sua voz eu tô ouvindo. Ué, o que será que aconteceu, meu Deus? Você tá uma pessoa séria olhando pra mim. Ué, por que que travou? Não sei, vamos ver. Quem tá assistindo? Vocês estão vendo a Aline se mexer ou vocês estão vendo a Aline estática? Porque às vezes é só pra mim que tá travado. Então vamos esperar as É, pessoas. pra mim tá travado também. Ah, pra você tá travado. Também tá. Entendi. Então eu vou fazer assim, Aline. Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo. Vê se você consegue sair, eu te chamo de novo. Tá bom. Vamos chamar de novo, gente. Que é com emoção, né? Olá. Olá, pra mim você ainda tá conectando, não te vejo não.
Eu tô me vendo aqui, me mexendo agora. Ah, então tá bom. As pessoas estão vendo a Aline também? Porque eu não tô vendo a Aline. Me respondam se Ah, vocês estão vendo a Aline, porque essas coisas de tecnologia é assim, gente. Né? A gente vai, vamos vendo. Ah, então, não estão vendo a Aline. Então, ai, Aline, gente. eu vou cancelar e te chamar de novo. Peraí, vamos lá. Tá bom. Oi. Oi. Tá me vendo? Não, só tô te ouvindo. Nossa, Má, eu vou tentar a internet do celular então, peraí. Tá bom. Não, gente, fica tranquila, também não tava vendo não, tá? Não é só vocês não, porque às vezes eu falo que às vezes a gente trava pra. Bom dia, Érida, bom dia, Muri. Agora foi, Aline. Eu tô congelada aqui na imagem, vocês estão me Ah, vendo? tô te vendo congelada, mas então vamos congelada, Aline. Vai congelada então. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas pelo menos o áudio tá ouvindo. Ah, que Então, bom. isso que eu acho que é o mais importante. Gente, só para vocês entenderem, a Aline também é assessora, assim como a gente, já fez curso meu, e eu resolvi chamar hoje três alunas, três pessoas que fizeram cursos meus e que realizaram eventos nessa pandemia. Por quê? Porque a gente precisa voltar, a gente precisa entender como que está funcionando todo esse movimento, né? Como que está sendo tudo isso. Então, Aline, eu queria que você contasse um pouquinho de quantos eventos você mudou, como que foi. Eu sei que você trabalhou para outra pessoa, mas eu queria que você contasse essa experiência para a gente. Tá. Então, Má, eu, assim, da minha empresa eu remanejei mais de 30 eventos já, e ainda não foram todos de 2020, tem algumas noivas ainda insistindo que pode ser que aconteça esse ano, então a gente está acompanhando, mas foram mais de 30 eventos já remanejados, e esses dois eventos que eu fiz na pandemia foram eventos que eu fiz agora nesse mês de agosto, para uma assessora amiga e parceira minha que está até aqui na live, que é a Poliana Lucena. Um evento foi dia 8 para 20 convidados, eu fiz a coordenação para ela, porque ela era a madrinha, e o outro foi sábado agora, dia 29, que eu fui de assistente na equipe dela. Legal, Então vamos. eu até. Esse evento que foi para 20 convidados, era para 20 convidados mesmo ou reduziu por causa da pandemia? Na verdade, esse de 20, eles queriam fazer um casamento para mais pessoas, mas ainda não estava marcado. E aí, por conta da pandemia, ao invés de deixar postergar esse sonho, eles resolveram fazer só para os familiares e amigos próximos, entendeu? Olha aí, gente. Então, assim, já é uma dica, uma tendência para quem às vezes não quer investir tanto, quer fazer uma coisa mais reduzida, aproveitar esse período para celebrar, né? Eu falo que assim, ela viu isso tudo como uma oportunidade de celebrar o amor e também de não precisar estender isso para todo mundo, né? Exatamente, exatamente. E esse outro de 50 convidados, eles foi um casal remanejado da Poli, eles resolveram celebrar na data mesmo e vai ter um casamento maior o ano que vem. Então eles fizeram duas festas, um para poucas pessoas agora e vai ter um em agosto do ano que vem para a quantidade que eles querem, que são 200 convidados. Legal. Agora me conta um pouquinho como que foi a relação de vocês com os fornecedores nessa questão, tanto antes quanto no dia, né? Porque eu vejo que alguns fornecedores topam, outros nem tanto. Como que foi essa questão de vocês? Então, até onde eu acompanhei, porque eu não acompanhei todo o processo de planejamento, foi uma adesão muito boa dos fornecedores, porque, assim, apesar da gente ter receio, eu me incluo nisso, porque eu também penso dessa forma, a gente ainda tem o receio
do contágio e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente quer voltar de alguma forma. Então a gente está tentando fazer alguns eventos menores até para a gente aprender esses novos protocolos, né? Para a gente conseguir, de repente, criar até um novo produto, né? Por que não? Até essa pandemia passar ou até sair a vacina, da gente ter um novo produto. Então eu percebi que a adesão dos fornecedores foi boa, assim, com relação a fazer o evento agora. Eu acredito que todo mundo está realmente querendo voltar, né? A gente tem essa questão. E falando um pouquinho dessa questão de protocolos, como foi a preparação de vocês? Vocês utilizaram luva, não usaram? Usaram a questão do álcool gel? Como que foi tudo isso? Então, a questão do álcool em gel a gente espalhou por todo o espaço, né? Principalmente nos pontos que ia ter circulação de convidados, então recepção, perto da cerimônia, perto do ponto de buffet, no banheiro. Então, a gente espalhou bastante álcool em gel daqueles potes maiores. E no casamento do começo do mês, ela fez um kit para os convidados de um álcool em gel pequeno e uma máscara. Uma máscara bem bonita, ela fez masculino e feminino. Que legal! E a feminina tinha renda e tal, foi bem bacana, porque acabou sendo uma lembrancinha e também já foi um kit para a pessoa usar no próprio casamento. Então esse kit foi entregue na recepção para todos os convidados, isso foi bem legal. E como que foi a reação dos convidados ao receber esse kit? Os convidados todos realmente chegaram de máscara ou tinham pessoas que não? Só para a gente entender, porque eu vejo que quando a gente anda na rua, às vezes a gente vê pessoas com e sem máscara, né? Então, só para a gente Sim. entender como que as pessoas se comportaram nesse processo. Então, eles todos chegaram de máscara, tá? Sem exceção, eu não vi nenhum convidado chegar sem máscara. Às vezes acontecia assim, da pessoa falar, esqueci minha máscara no carro. Ia lá e buscava a máscara, mas de não ter a máscara não aconteceu. Mas o que eu percebi é que durante o evento, a pessoa, por exemplo, no começo ficou de máscara na cerimônia e tal, no começo. Depois que vinha o jantar, a pessoa tira a máscara para comer e acabava não voltando a colocar a máscara depois, entendeu? Então, eu percebi que os convidados davam uma relaxada depois de um certo tempo de evento e aí acabavam não usando mais. Mas para chegar, eles chegaram com. E vocês pediam para eles colocarem de volta ou não tiveram essa? Porque assim, eu tô te perguntando isso porque eu soube de uma pessoa que fez uma festa e ela foi falar para o convidado colocar a máscara e o convidado riu da cara da assistente. Então eu queria saber se vocês tiveram alguma atitude assim ou depois do jantar também, tipo, deixou livre, teve pista, não teve? Como que foi isso? Então, a gente abordava, assim, os convidados para voltar a usar máscara e a gente não teve nenhum que debochou nada. Todos respeitaram isso, graças a Deus. Não, é porque não sabe como as pessoas vão reagir, né, Aline? Por isso que eu pergunto. Sim, é verdade. E dos dois casamentos, o de 20 convidados teve pista sim, mas era um salão que era para 200 convidados e tinha 20. Então, quer dizer, tinha 10% da capacidade do salão. Então, ficou bem ampla a pista. Mas o que eu percebi, assim, é que as pessoas, depois de beber umas e tal, além de não usar a máscara, acabavam meio que esquecendo que estava no meio de uma pandemia, sabe? Então, assim, começavam a agir como se não tivesse acontecendo nada. É porque eu acho que a vontade é tanta das pessoas se confraternizarem que eu acho que a gente vai ter esse problema enquanto não tiver vacina, né? Então. Sim, exatamente. Exatamente. Olha aí, a Polly contribuindo. Falou que enviou os protocolos para todos os convidados. Isso é bacana também, então. Né? Exatamente. E aí o segundo casamento não teve pista de dança, eles optaram por não fazer. Mas o que a gente percebeu é que, por exemplo, os noivos foram em todas as mesas cumprimentar todos os convidados. Que era uma coisa que não deveria acontecer, mas aconteceu. Então, assim, não teve pista, mas teve os cumprimentos, né? Então a gente não sabe se adiantou muita coisa não ter pista. Mas eu acho que é uma adaptação para todos, assim, essa questão, eu percebi de não ter os cumprimentos, é uma coisa que é bem difícil de acontecer em casamento. As pessoas querem se abraçar, querem cumprimentar os noivos, enfim, então essa parte do abraço é uma coisa que eu percebi que é bem complicada de não ter mesmo.
Então assim, a Polly tá falando que não tava no cronograma. E assim, é Sim, muito complicado também a gente falar isso, né, pra uma noiva. Tipo, olha, todo mundo tá aqui pra te ver, mas você não vai abraçar eles, exatamente. né? Então, assim, Exatamente. É uma coisa. é uma questão que a gente tem que pensar muito. Tipo, ai, vamos fazer, como que a gente vai fazer? Então, teve gente que falou assim, ai, como que vai fazer a foto, né? Se vai fazer foto com máscara, sem máscara. Porque eu vi fotos de pessoas fazendo foto com máscara e sem máscara também. Vocês fizeram fotos protocolares ou não? Fizemos fotos protocolares e a gente orientava assim, nem sei se está certo, né? Mas a gente orientava os padrinhos a tirar a máscara para foto e depois colocar a máscara de novo, porque a gente queria que os noivos tivessem esse registro sem a máscara, né? Porque a máscara acaba meio que encobrindo o rosto e tal. Então a gente orientava tanto na entrada dos padrinhos no cortejo como nas fotos, tirar a máscara só para esse momento e depois colocar de novo. Isso pra gente funcionou, assim, os padrinhos até que seguiram isso numa boa. Porque eu estava até comentando esses dias, já não lembro mais se foi em live ou em aula, porque eu fiz tanta coisa essa semana ao vivo que eu já tô doidinha também, Aline. E o que, que eu percebi, né? Que casamento sempre foi anti-higiênico. Então, Sim, perguntaram aqui da questão da mesa de doces. Gente, uma mesa de doces fica exposta por horas. Quando a gente pega um doce, a gente acaba encostando em outro doce. Se a gente conversa com alguém perto da mesa de doces, pode ter essa questão de saliva, né? Então, assim, como que foi a questão da mesa de doces? Porque a Polly tá falando que o evento do dia 12/9 vai montar um kit. Eu vou dar uma dica sim. para vocês de eu fui Aham, no hotel e nesse hotel a gente não chegava no perto do ponto de buffet. A gente tinha a lista de tudo e a gente fazia um checklist do que a gente queria. E o garçom montava o kit e me entregava. Então a uhum. gente fez dessa forma. A mesa de doces, como que foi para vocês? Vocês montaram uma mesa de doces normal? Como que foi? Então, a mesa de doces nos dois casamentos foi normal. Foi normal, da mesma forma que sempre aconteceu. A gente, claro, teve cuidado de montar, como a gente já sempre faz, com máscara, com luva, com touca, enfim, mas na hora dos convidados se servirem, foi normal. Isso não teve nada diferente, mas é uma coisa que a gente realmente tem que pensar, né? Eu acho que a gente pode Porque fazer de é um risco. formas, né? Essa questão Uhum. de ou colocar uma copeira servindo ou de fazer caixinhas, né? Verdade. De fazer os kits, né, para cada pessoa, para não ter esse risco. No ponto de buffet, os dois casamentos teve ponto de buffet para o jantar. No primeiro casamento, o próprio funcionário do buffet serviu os convidados, e no último casamento, o buffet forneceu luvas. Então ficou uma pessoa, até fui eu que fiquei lá, eu entregava uma luva por pessoa para a mão que a pessoa ia pegar lá no pegador, então a pessoa ia, na verdade, ela passava álcool em gel nas duas mãos, aí chegava até mim, eu entregava uma luva descartável, e aí ela se serviu no buffet com essa luva descartável, entendeu? Então foram duas formas diferentes de se servir no jantar. Eu vi também as pessoas que fizeram aquele acrílico. Então a pessoa falava o que queria, o garçom montava o prato e a pessoa pegava no final. Então tem, Sim, assim, a gente tem que entender como que vai ser. Então a gente vai se adaptar. Aqui a Roberta tá falando que no evento dela ela vai fazer caixinha com 8 doces. A minha sugestão, às vezes, se a noiva quiser a mesa de doces, eu faria assim: faz a mesa de doces, os noivos fizeram foto, alguém com a máscara, com o face child, com tudo, monta as caixinhas e depois já entrega na mesa para cada convidado. Eu acho sim, que isso facilita. Aqui a Aline falando que o aparador do buffet também sempre foi anti-higiênico. E as pessoas ficam conversando em cima da comida. Pois é, assim, a gente viveu anos assim e nunca a gente imaginou essa questão de higiene ou não, né? Então, eu verdade. acho que, neste momento, a cada evento estamos aprendendo, mapeando os riscos. Pois é, Polly, depois qualquer coisa a gente marca até e faz um videozinho. O nosso objetivo mesmo é esse, tipo, dar ideias, ver como que as pessoas estão reagindo e, principalmente, que eu queria entender, os convidados e os noivos estavam felizes? Saíram felizes? Estavam. Estavam muito felizes, assim, eu percebi muito mais apreensão por parte dos fornecedores do que dos convidados e dos noivos, para dizer bem, para ser bem sincera.
Porque, assim, foram eventos, se você pensar, clandestinos. Foram eventos que não tinham aprovação para acontecer nas cidades que eles aconteceram. Foram cidades aqui da Grande São Paulo. Então, a gente estava apreensível por conta do contágio e por conta de ser um evento clandestino de alguém ir lá e denunciar, enfim. Então, a gente teve até a preocupação do som ser baixo e tal, para não correr, para tentar diminuir o risco, né? Mas os convidados e os noivos estavam super felizes, assim, eles aproveitaram bem. Apesar de ter sido duas festas com 3 horas somente de duração, eles curtiram bem, assim, aproveitaram bem o tempo. Ó, as meninas do grupo Vasconcelos também falaram que também teve luva. Eu acho que a gente tem que entender como que vai ser isso, né? Eu fui numa loja e não pude experimentar roupa e tinha que entrar e pôr luva para tocar nas roupas. Então, assim, tudo Nossa. tá mudando. Na Riachuelo, vou dar o nome porque todo mundo conhece, né? Uhum. Assim, e daí eu falei assim, eu ganhei uma luva, eu pego a roupa, mas não posso provar. Pra que eu ganhei a luva, então? Pois é. Eu fiquei pensando, eu falei, mas vai poder provar? Não, não pode provar. Mas se eu provar e não servir, eu posso ir lá trocar. Então eu falei, tipo, desnecessário tudo isso. É verdade. Então, assim, tem coisa que a gente pode fazer na boa intenção e às vezes vai fazer total sentido. E tem coisa que a gente vai fazer que às vezes também não vai ter sentido, né? O que você acha, por exemplo, que você conversou com a Polly, com as outras meninas, que ficou de experiência para o próximo evento que vocês vão fazer, por exemplo? O que você acha que isso vocês vão manter ou isso vocês vão mudar? Então, eu acho que a questão do álcool em gel em pontos estratégicos é uma coisa que dá para manter. A gente tentou, principalmente no segundo evento, que o próprio dono do espaço lá desse orientações pelo microfone. A gente viu que isso não funcionou, as pessoas não deram muita atenção. Então, pensar em estratégias para reforçar as orientações que já são passadas, como a Poli disse aos convidados, de repente a gente fazer essa abordagem no próprio evento, falar mesa por mesa, né, como são poucos convidados. E essa questão também na mesa dos doces, que a gente tem que pensar em uma estratégia, porque não dá para manter como era antes, nesse momento, né? Eu acho que fazer aquela questão, tipo, fazer tipo um manual, uma cartilha. A gente tem que aproveitar se tiver um dia de sol, fazer um leque com as informações, né? Então, acho Sim. que. Ou como se fosse um cardápio mesmo, um manual de tipo como aproveitar aquele momento com uma garantia maior, né? Sim, exatamente. E Aline, aí, a cada evento, a gente vai aprendendo, né? Um pouquinho mais. vamos. E assim, depois eu acho que é muito importante. A Polly falou que está fazendo uma cartilha que vai me chamar. Eu acho que é muito bacana a gente poder contribuir e pensar sobre isso. Aline, fico Concordo. triste de não ter aparecido você se mexendo, Que pena. mas fico muito feliz de você ter contribuído. Muito obrigada. Gente, quem quiser conversar com a Polly e com a Aline, eu acho que é bacana a gente ter essa troca, né? De Sim, conversar, de ter experiências. E agora eu vou sim. chamar a Danúbia para a gente ver como que foi os dela, porque ela transformou os eventos também. Teve evento que teve convidado, que não teve. Obrigada, viu, Aline? Obrigada, Má. Um beijão, eu que Beijo. agradeço. Beijo. Isso, Evelise, aquele cartão de boas-vindas. Eu acho que seria o ideal a gente ver. Oiê! Ei. Olha isso, já se mexe, já fico feliz. É questão de internet, gente. Às vezes funciona, às vezes não. É verdade. Ai, não, Então dá um vamos frio, né? lá. Vamos. Nenúbia, me conta um pouquinho que eu acho que a pandemia para você foi muito produtiva, né? Foi, desde o início, foi muito produtiva. Eu posso dizer que começou com o curso se reinventando no mercado de eventos, né? Que eu fiz com você. E aí, a partir dele, me deu um leque para eu trabalhar melhor, né? Assim, de sair mesmo da caixa, transformar e sair um pouco dessa pegada só de casamento e 15 anos. E aí a gente meio que inovou. Então, assim, o que apareceu de evento a gente foi fazendo. Ótimo. E eu escolhi as pessoas porque, assim, eu sabia que a Aline tinha feito eventos clandestinos, então eu queria dar essa visão.
É, porque a gente sabe o que acontece, né, gente? O Esse meu não fim de foi. semana, no Instagram, eu vi mais de 10 casamentos acontecendo. E as pessoas, ai, não pode. Gente, está acontecendo. É uma Está. realidade? É, a gente apoia. Eu falo, a gente tem que analisar cada caso, né? Mas você fez alguns eventos que você mudou o formato, né? A cliente queria uma coisa e você foi sugerindo e adaptando. Me conta um pouquinho dos eventos que você fez. Tá, foram vários. Então, assim, a gente começou com um chá de revelação, né, do sexo do bebê. Na verdade, assim, só para as pessoas entenderem, eu fechei um contrato onde que a minha noiva gosta muito de evento. Então, tudo dela é festa. E eu aproveitei e fui. Então, assim, acabou que deu exemplos para outras pessoas fazerem. Então, assim, a gente fez só de uma noiva, né, que foi a Roberta. A gente fez o chá de revelação, nós fizemos o chá de panela dela, fizemos o civil, e o casamento vai ser o ano que vem, né? Porque ela tá grávida, então ela ganha agora em novembro, então ela optou por antecipar. E acabou que inspirou outras noivas minhas. Aí a Amanda já veio com charriata, né? Que foi muito legal, que foi muito animado. Até o carroceiro tinha no charriata para falar mesmo que era charrete. Então, assim, aí nesse a gente já procurou que foi drive-thru, é assim mesmo que fala, né? Drive-in, drive-in. E aí a gente também fez o civil e fez casamento completo. Mas assim, nenhum deles foi clandestino. Porque aqui em Minas Gerais, a gente tem uma deliberação que permite 30 pessoas. Então, nenhum deles foi assim, clandestino, não. Inclusive, eu tive um evento que eu tive que ter interferência do Dr. Matheus e da doutora Grace, né? Que hoje a Carpedinha ela é associada ao escritório de advocacia. Né, que a gente está começando assim já mesmo a formalizar, organizar tudo, e a gente teve um cancelamento justamente de um evento clandestino para 200 pessoas. Então, assim, pesou muito essa questão. E eu A falei cliente assim, não quis adiar, ela quis manter. quis manter. Assim, foi reduzindo gradativamente. Era para 800 convidados, depois reduziu para 400, que reduziu para 300, falava hora comigo, falava 100, depois falava 200. Então eu fiquei com um pouco de receio, porque assim, igual eu falo, não é só a minha imagem, né, que sairia prejudicada. Então assim, aqui em casa, eu dou esse exemplo, o Wallace, ele é policial. Então, assim, aí eu falar assim, nossa, mas tipo, o pessoal fala assim, né? Mulher de polícia fazendo evento clandestino, então assim, podia respingar no trabalho dele também. Então aí eu tive que fazer esse cancelamento. Como que a noiva reagiu? E a festa dela já aconteceu? Você ficou sabendo ou não? Não teve mais. Aconteceu, teve multa, né? Porque o sítio é de vereador, mas todo final de semana parece que estava tendo um evento lá, não sei hoje, mas assim, eu fiquei sabendo que teve multa, mas assim, eu não sei ao certo, porque como foi um cancelamento assim, ele bem desgastante, então teve umas cláusulas no distrato assim, pesada, né? Porque os noivos não aceitavam o meu cancelamento. Então, gente, é muito importante quando a gente tem. Eu falo que assim, é muito importante a gente ter princípios, né? Nós temos que ter princípios, tem que ter valores. Então, assim, não adianta a gente fazer uma coisa que vá contra tudo aquilo que a gente acredita. Então, Uhum. assim, a partir do momento que você quis cancelar, eu falo que assim, um contrato, uma relação só é boa quando os dois lados estão satisfeitos. É, Né? Então, assim, eles serem multados, eu acho que ok. Eu acho que isso a gente não tá desejando mal para ninguém, não é esse o intuito. Mas a não, gente tem não. que ter consciência daquilo que a gente for fazer. Tipo, tem sentido? Não tem? Porque, por exemplo, quando a Danúbia foi fazer o primeiro evento que ela fez na pandemia, eu até falei, você vai fazer com um convidado? Eu acho que é melhor não, porque a pessoa é famosa, porque a cliente dela é uma blogueira. Então, assim, eu falo assim, eu acho que é melhor a gente não fazer com Sim. convidados para não distinguir. E assim, que as pessoas. Foi o que a Aline estava falando. A noiva queria cumprimentar de mesa em mesa. Queria, Então, assim, é muito complicado você fazer um evento e você não cumprimentar as pessoas, né? E assim, e até porque tem essa. É de nós, é brasileira, é de abraçar, de cumprimentar, né? De querer tirar foto, fazer selfie. Então, assim, vai.
Tanto que o primeiro evento a gente procurou ao ar livre, foi um barzinho, né? Então ele cedeu um espaço, lá funciona mais durante do almoço, então foi pós-almoço, então assim, foi só aqueles convidados mesmo sendo ao ar livre, 30 pessoas, porque é o seguinte, gente, para vocês entenderem, o meu município, ele é, né, Minas Gerais, eu sou de Coronel Fabriciano, mas ele não tá com aquela restrição, a gente até brinca que aqui é o país Coronel Fabriciano, porque assim, existem as regras, existem as limitações, mas ele não fechou o comércio, os barzinhos estão abertos, então assim, tudo foi funcionando. No primeiro momento fechou, mas depois teve afrouxamento. Então, assim, acaba que para alguns municípios está sendo exemplo e para outros municípios não, está vendo a gente com outros olhos, né? O prefeito com outros olhos. Então, assim, tanto que alguns locais aqui está permitindo, mais que 30 pessoas estão fazendo, né? E que assim, e a gente buscou respaldo jurídico, né, na prefeitura, e eles falaram assim, que se tiver denúncia eles vão, se não tiver, então assim, só que cabe a nós orientar, falar, olha, não pode fazer, a deliberação tá assim, a gente não tem um decreto municipal, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter, buscar conhecimento, para a gente saber orientar, porque depois vem uma multa, o cliente quer dividir, tem também aquela questão da de solidariedade, né? Tem corresponsabilidade. Então, assim, a gente fica, né? Então, aí nenhum evento meu foi clandestino por causa disso. Porque eu bati sempre na tecla da quantidade de pessoas. E me conta como que você se organizou para o dia do evento. Quais foram os protocolos que vocês seguiram? Tá. Para cada um, a gente teve que alterar, porque tudo é novo, né? Igual foi falado aí, que cada um a gente vai se adaptando. Então, no primeiro a gente procurou usar, sempre a gente usou máscara, a gente respeitou aquela questão de trocar a máscara de 2 em 2 horas, todos os fornecedores estavam todos assim equipados com os equipamentos de EPI. O primeiro casamento que a gente fez, que foi da Carne do Machello, foi servido à la carte, então nós estávamos de luva, de máscara, de viseira, né? Os convidados, teve questão de 30 convidados, 30 pessoas, perdão, contando com os fornecedores, eles tiveram até esse cuidado também, achei muito interessante. Na igreja nós não entramos para dar oportunidade para outras pessoas, porque convidados que foram para a igreja não foram para a recepção ou vice-versa, para justamente dar essa equilibrada, e a gente também transmitiu ao vivo. E aí a gente disponibilizou álcool gel, álcool líquido, né? No último evento eu fiz um investimento que eu comprei o desinfetante de uso hospitalar, porque eu tenho a zeladora para limpar os banheiros, extensivo ao salão de festa. Aqui a gente fecha assim. Então eu comprei esse desinfetante de uso hospitalar justamente para a questão de higienização mesmo. E aí a gente sugere, né, que igual foi falado agora, a questão da luva para servir, né, porque assim, acabou que tá tendo tanto evento aqui na minha região, que as pessoas assim, não querendo o à la carte, tá querendo o servir mesmo na parador. E aí cada um está se adaptando dessa forma, com a luva, com o buffet servindo. Então, assim, é complicado, Maíra, porque quando a gente trabalha, por mais segurança que a gente tenha, no domingo, naquela semana, a gente meio que assim, que se preserva de não sair, de falar assim, nossa, será que eu contaminei? Será que eu vou passar? Então, dá esse medo, dá essa angústia. E a sua equipe também ficou com esse sentimento? Como que o que vocês conversaram? Que eu acho que isso é interessante a gente ver, né? Porque cada um tem uma reação, uma expectativa. Nem todos os eventos eu fiz rodízio, né? Porque eu tive que diminuir a equipe. Então, algumas sim, outras não. Uma mais porque ela é técnica de segurança do trabalho, então ela orienta muito a gente nessa questão do uso dos EPIs, né? E também ela está fazendo curso de socorrista, então ela assim, fica mais preocupada porque ela tem uma mãe acamada. Então, que a imunidade dela é muito baixa. Entendi. E o que você... E teve algum evento que, por exemplo, na charreata que você fez, em outros eventos, teve algum protocolo que você fez diferente? O que você falou que você foi mudando? Então, no primeiro você fez dessa forma, nos outros como que foi? No primeiro a gente colocou a máscara, né? E eu sempre uso de álcool gel.
Já na charreada, a gente já usou viseiro, usou luva, porque a gente tinha que pegar as prendas no carro. Então, aí vem a saliva, vem tudo, né? E calçou a luva também. Já no outro, já foi a questão do desinfetante hospitalar. Então, cada hora a gente foi adaptando e foi, assim, trazendo essa questão. Aí, agora, para o próximo, depois de manhã, eu tenho que é só na igreja. E semana que vem, eu tenho um completo também, cerimônia e recepção. Aí, a gente já está providenciando o pedal gel, já está providenciando o termômetro. Essas questões, assim, que a gente vai vendo que está sendo usada. Aquela pulseirinha com álcool. Então, assim, acho que daqui um dia a gente está igual... Pulseirinha com álcool? Tem uma pulseirinha no Mercado Livre que eu pedi, ela é tipo um relógio, e aí foi até uma ideia que eu vi de um evento que teve eu acho que pro lado da Bahia, e ela tem o álcool gel, assim, então o assessor fica o tempo todo com o álcool gel. Então, precisou, ele já passa, assim, na mão, mas vai ser tudo ao ar livre. A gente preocupa muito em relação a isso. Quem for fazer evento, fazer ao ar livre, para ter essa circulação mesmo do ar. Não, bacana. Essa pulseirinha eu não conhecia. Depois eu vou procurar. Não, até o tapete sanitizador a gente comprou para ter nos eventos. Isso que eu ia perguntar. Vocês que investiram nisso ou vocês dividiram esse custo com o cliente? Como foi? Em nenhum momento eu passei para os noivos, não. Eu prefiro ter. Eu prefiro comprar. Porque como a gente tem essa questão de ter a zeladora, né, que a gente, assim, aí eu levo material de limpeza, então eu optei por ter, para justamente diminuir o custo, porque assim, tem muitas pessoas que pensam assim, vou casar na pandemia, vai ser mais barato, mas esquece que a per capita, quanto menor convidado a gente tem, a maior é a per capita do evento. Então, um evento na pandemia, para 30 pessoas, que aqui, 20 pessoas, não é um evento tão barato. A não ser que você vai para um hotel e serve o self-service. Igual aconteceu o civil da Roberta, né? Cada um serviu o seu, então foi balança. Então a gente tem isso também. Então não é, porque a decoração, o custo operacional é o mesmo, né? Um evento que você vai, por exemplo, para cozinhar para 30 pessoas, 50 pessoas, às vezes a equipe da cozinha, o garçom não, é o mesmo que cozinharia para 200, para 300. Então as pessoas têm que ter essa noção. Né, que igual você sempre fala, evento é matemática. Então, a gente tem que também ter essa consciência de que o evento menor nem sempre ele é um custo mais barato. Agora, já minha noiva, o Marcelo e a Carla, eles assim super aderiram à questão da pandemia, porque o Marcelo ela é dono de academia e a Carla ela é dentista. Então, ela queria até fazer o teste rápido do Covid. Eu falei, você vai ficar lá? Quem vai ficar fazendo isso? Mas eu falei, não, descarta isso. E outra coisa também, que é a questão, aí como eles têm muitos convidados, só fechando esse assunto, então para eles foi o máximo. A gente fez a transmissão ao vivo. Isso é legal de falar, que em todos os eventos a gente está fazendo transmissão ao vivo para quem está em casa. Né, cria um perfil, faz uma live, ou a gente tem empresas também especializadas que transmitem isso ao vivo, né, para quem quer investir. E era isso, eu esqueci o que eu ia falar. A gente fica lembrando aqui. Agora a gente tira essa dúvida. Tem gente que estava perguntando se isso é responsabilidade sua ou do espaço, né? Os espaços onde você trabalhou, eles tomaram alguma atitude de aferir temperatura, de alguma coisa? Ou isso ficou por conta da assessoria ou não foi feito? Ficou por conta da assessoria porque aconteceu em residência. Então, foi uso residencial. A gente não fez em espaço assim. Igual um foi em barzinho, o outro foi no hotel, que foi no hotel na área externa do restaurante. Então, assim, tem os protocolos de segurança, né, que o espaço toma. Mas aí ficou a responsabilidade do cerimonial mesmo para estar fazendo isso. Legal. Teve gente que perguntou aqui de quem que é responsabilidade. Gente, tudo isso é muito novo. Eu acredito que a responsabilidade seria do espaço, mas que nem como a Danúbia está comentando, ela fez festas em ambientes particulares. Então, assim, se ela não tomasse essa atitude, ninguém ia tomar. Por mais que eles disponibilizassem o álcool gel e a luva, todos eles disponibilizaram, mas os outros detalhes são com a gente, né? Então, que a gente tem que fazer mesmo, a gente sente meio assim na responsabilidade de ter, né, de fazer. E daí você aferiu a temperatura ou não? Vai ser agora dia 12.
Porque aí eu percebi que eu precisava comprar esse termômetro. Então, e até se então, alguém tiver com febre, qual que vai ser a postura de vocês? Você conversou com os noivos? Convida para ir embora? sim, eu conversei, eu falei que eu teria essa questão, né? E se de tudo ela, né? Vamos supor que no dia tudo pode mudar, né? Noiva aceita tudo. Então, se a gente não puder barrar e mandar embora, eu já vou estar lá com um termo que a responsabilidade é dele e dos contratantes. Isso eu já falei, já deixei claro, porque é a segurança. Só que assim, a gente também às vezes tem que entender, porque por mais que a gente está falando de Covid, às vezes a pessoa nem tá com Covid, né? Às vezes a pessoa está com uma garganta inflamada, tá com uma coisa que nem deveria sair de casa. Né? Então, assim, a gente preocupa com isso. Então, eu acho que também tem que partir do princípio de cada um para não ir, né? Mas, assim... A gente não consegue, como que eu falaria, né? Contar com o bom senso das pessoas. Exatamente, essa é a palavra do momento, né? Então, assim, muitas pessoas estão me procurando depois desses eventos que eu fiz para outros tipos de eventos, até uns, assim, pessoas que me pediram orçamento essa semana para casar dia 18 agora com 300 convidados, um município, assim, vizinho. Aí você pergunta assim, mas está liberado? Ah, não, aqui tá fazendo normal. Eu falei assim, me desculpa, mas eu não posso fazer. Então, assim, às vezes a gente deixa de ganhar alguma coisa, né, o nosso trabalho mesmo, a gente nega, tipo assim, igual eu falo, a gente, né, trabalha com amor, né, a gente precisa do dinheiro pra gente sobreviver, mas a gente fica negando porque é clandestino. A gente tem que pensar nisso também. Pois é, aqui o pessoal tá falando assim, imagina se a gente afere a temperatura da mãe e da noiva e tá alta. Então, e assim, uma coisa que eu penso é o seguinte, que eu percebi que com todos os meus eventos que eu fiz, com exceção do charreata, né, porque foi na rua, foi várias pessoas aleatórias, os meus contratantes, eles procuraram convidar pessoas próximas, né? Não foi pessoas assim aleatórias, foi pessoas assim de casa mesmo, que tem a convivência no dia a dia e principalmente aquelas pessoas que são mais preocupadas. Tanto que a gente ouviu assim, Danube, eu não vou convidar essa pessoa, não vou mandar o convite, porque eu tô vendo ela em festinha clandestina, tô assim e tal, então não vou. Então eles mesmos, os contratantes, tiveram essa consciência de convidar só... Até porque, gente, se eles vão convidar no máximo 25 pessoas, né? Porque o restante é fornecedor. É fornecedor. Então, nessa média. Gente, é muito exclusivo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso também. A gente está numa pandemia, então a gente tem que tomar todo o cuidado. Dan, adorei falar com você ao vivo. Obrigada, gente. Vou chamar a Elíbia, porque a Elíbia também fez evento na cidade dela. E na cidade dela eu acho que também está liberado, então vamos descobrir isso. Vamos lá. Beijo, brigadão. Acho que você tem que sair, Dan. Peraí, se eu fechar a live toda, igual da outra vez. Peraí. Sai. Vamos lá. O objetivo, gente, é a gente trazer essa discussão mesmo e a gente pensar em como tudo isso está acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente entender sobre isso. Oiê! 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 Tô com eco aí com você. Oi? Tô me ouvindo 2 vezes. Melhorou? Deixa eu ver. Não, eu me escuto de novo, não tem problema. Você tá ouvindo em outro lugar? Não, tô te ouvindo só aqui mesmo. Não, tranquilo. Me conta um pouquinho, fala da onde você é. A Aline é aqui de São Paulo, a Danube é de Minas e você é da Paraíba. Isso. Eu sou de uma cidade, vamos dizer assim, consideravelmente pequena, tem 31 mil habitantes e ela fica aqui na Paraíba, no interior da Paraíba. Ela fica do lado de Campina Grande e fica a 129 quilômetros da capital João Pessoa. E me conta um pouquinho como os eventos aí. Olha só, os eventos a gente está nessa onda de retomada, né? Agora, na verdade, nós não tivemos que adiar vários eventos. Eu adiei, eu acho que
uma faixa de 8 casamentos, certo? E consegui realizar 2, agora durante a pandemia, porque a gente fez algumas adaptações, né? Tudo isso que as meninas falaram agora há pouco, a gente adotou alguns protocolos, e diferente da Aline, nós conseguimos realizar os eventos tudo ok, tudo dentro da normalidade, não foi nada clandestino. Mas os eventos que nós realizamos foram eventos também no estilo petit comité, né? Bem family mesmo, para que a gente pudesse trabalhar à vontade, trabalhar com segurança e que pudesse realizar o sonho dos noivos. Legal. E quantos convidados pode aí? Como que funciona? Aqui está liberado pelo protocolo, saiu um decreto na capital e aqui os municípios adotam, Campina Grande também, que é polo aqui, né? E os eventos estão liberados até 100 convidados. Né? E tem também um outro decreto que a gente pode, as casas de festas, elas podem comportar, né, realizar evento até 50% da capacidade, mas também vai depender do espaço, se é um espaço aberto, se é um espaço arejado, então isso vai depender muito da casa de festa. A maioria das casas de festas, elas são um espaço fechado, então eu tenho, vamos dizer assim, o privilégio de trabalhar com uma parceira que tem uma casa de festas, que é o ar livre. Então, a gente pode realizar eventos lá sem nenhum problema, né, desde que a gente cumpra com todos os protocolos, né, que são sugeridos. E quais são os protocolos que são sugeridos aí? Então, vejamos, é tudo isso que a Organização Mundial sugere, todos os cuidados, mas que a gente sabe que todas as entidades relacionadas a eventos e à saúde, eles estão sugerindo que a gente tenha distanciamento, né, entre mesas, que a gente tenha cuidado com a exposição da comida no buffet, cuidado com doces, com bolos, né, que a gente tenha álcool em gel disponível para os convidados, que seja feita a aferição da temperatura. Então, tudo isso que foi falado até então e que a gente conhece, que para muita gente é novidade, nós que estamos aqui nesse mercado de eventos, nós tivemos que, né, estar bem um pouquinho à frente e tentar adaptar a esse mercado da gente, porque nós fomos os primeiros a parar e, na verdade, vamos dizer assim, nós ainda estamos voltando aos poucos, nós não estamos totalmente liberados. Então, para a gente poder realizar evento, a gente tem que estar dentro dessas normas, né? Tudo isso. Então, é uma série de eventos que vai depender também muito do local. Mas, basicamente, os protocolos que são comuns a todos os lugares, né? Pelo menos aqui que a gente tem acesso, são esses que eu te falei. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o buffet. Eu posso começar falando sobre o primeiro evento que eu realizei, né? Era um evento pequeno e, assim, a noiva queria uma cerimônia ao ar livre e a religião católica não permite que não seja, né, em um templo, né? Então, a gente tem uma capela aqui na minha cidade, em Esperança, que é a capela, a menor capela do mundo, né? E a segunda menor capela do mundo, Mariana. Então, a gente tem essa capela, ela é bem pequena, ela só cabe 4, 5 pessoas dentro, mas, assim, bem próximo a ela, a gente pode realizar casamentos. Então, esse casamento foi realizado ao ar livre, como eu te falei, no estilo petit comité, bem family wedding, só os convidados mais próximos. Então, a gente teve condições de os convidados comparecerem, todos eles foram de máscara, mas como era um local muito amplo, muito ventilado, que ele fica em cima de um lajedo, né? Então, a gente teve condições de deixar os convidados sem máscara, mas a gente tomou todos os cuidados, a gente foi de máscara, inclusive eu adquiri uma máscara que ficava até mais visualmente mais... Achei né? lindo. Bem legal, né? Inclusive, ela tá até aqui do lado que eu estava arrumando as coisas. Ela é, transparente, então dá pra gente botar um batom. Claro que isso não nos exime de não ter cuidados, né? Nós tivemos todos os cuidados e os convidados também, né? Eles tiveram todos esses cuidados, até porque era família, né? Então, assim, eu tive o cuidado de conversar com a noiva, explicar para ela que eu estaria realizando o sonho dela, né? E a gente estaria correndo um risco, mas que a gente ia tomar todos os cuidados. E ela foi muito compreensiva, certo? Ela, assim, confiou bastante no nosso trabalho, e desde já eu agradeço muito essa questão, porque, assim, eu estava apreensiva, eu estava nervosa,
eu não posso te dizer que eu estava insegura, porque eu estava consciente do que eu estava realizando. Mas, na verdade, era novo para todo mundo. E, graças a Deus, deu certo, foi um boom, pelo menos por aqui, porque todo mundo ficou encantado, porque, vamos dizer assim, era a volta dos eventos, então começou a ver a realização dos eventos com outros olhos. Eita, travou. Posso dizer, ter assim esperanças de realizar, né, eventos. A parte da recepção desse primeiro casamento, ele foi no restaurante. Então, assim, como as meninas falaram, o restaurante não tomou os devidos cuidados, mas vamos dizer assim, ele não tomou todos os protocolos, não seguiu todas as normas. E nós tivemos que adaptar algumas coisas, né? Então, o bolo, ele foi servido para os convidados, mas na questão dos doces, eu junto com o pessoal do buffet, a gente não liberou doces para o convidado ir até a mesa. Nós servimos os doces, entendeu? Na mesa, nós mandamos para a mesa e a noiva tomou um certo cuidado, não é? Como ela estava bem ansiosa para realizar, para que tudo desse certo e que ela pudesse agradar também os convidados que não puderam ir, que compreenderam, porque esse casamento, ele foi adiado 3 vezes. Uma antes da pandemia, depois da pandemia ele foi adiado 2 vezes, a noiva se desesperou, cancelou, e depois com calma a gente sentou, replanejou e conseguiu realizar. Né? Então ela planejou tudo nos mínimos detalhes, na verdade ela trouxe para mim algumas ideias, eu só adaptei, e o que a gente fez? A gente preparou, vamos dizer assim, kits, né? Kits, take away, então a gente preparou eles com bolo, com doces, né? Com o que a gente podia mandar bem casado para cada convidado, a lembrancinha, então eu preparei algumas sacolas bem no estilo que ela desejou lá, um borrô muito, muito interessante, né? Com algumas particularidades, né? Que ela era bem cuidadosa com relação a isso, e como ela ansiava, apesar de ser uma noiva bem novinha, Maíra, ela só tem 21 anos, mas eu acho que ela estava numa ansiedade já há bastante tempo, que deu para a gente realizar o sonho dela bem legal, né? Então a gente conseguiu fazer isso do jeitinho que ela quis, eu cumpri tudo que ela me pediu, então a família toda ficou bem agradecida e depois desse casamento, eu recebi, como Danúbia, muito pedido de informação, e eu que sou alheia à live, eu até fiz uma live relâmpago depois do casamento, quando eu cheguei, porque tinha muita pergunta no meu direct. Aí eu digo, não, vamos sentar, vamos responder ao pessoal, e se eu fosse responder perguntas, eu podia ser um pouco, sei lá, indelicada na pressa, então eu resolvi responder as perguntas na live. Então, esse casamento, graças a Deus, tudo ok. Com relação, como eu te falei, só algumas coisas do... Oi? Esse kit foi para quem estava lá ou vocês mandaram? Esse kit foi para quem foi convidado anteriormente e não pôde comparecer porque houve essa restrição. Nós tivemos apenas 22 pessoas participando, inclusive com staff. Foto, filmagem, cerimonial. O pessoal do buffet não, mas tinham 18 convidados dela. Foi bem family wedding, certo? E esses kits a gente preparou, eu junto com o buffet e meu amigo do cerimonial, meu parceiro Aridelso estava lá comigo, e nós montamos esses kits e a gente deu para os convidados. Então a gente colocou tag com o nome dos tios, das tias, né, de todo mundo que não pôde participar, mas que com certeza recebeu, né, aquele carinho dos noivos. No outro dia eu ainda fiz alguns stories mandando para todo mundo ver como é que funcionou, né, porque também recebi um kit maravilhoso da noiva para me deliciar no outro dia. Outro evento que nós tivemos também durante a pandemia foi bem inusitado. Inusitado no sentido de que, olha só, eu tenho parceria com uma casa de festas aqui e as noivas de lá, como eu te falei, são num espaço aberto. Elas podem casar num espaço aberto, debaixo das árvores, elas podem colocar uma tenda. Nós temos um salão pequeno, um salão que dá para comportar até 40 pessoas, né? E ele é bem aberto, bem amplo. Então, essa noiva, ela queria só vamos dizer assim, ela queria só um almoço de noivado. Então, esse almoço de noivado seria também só com os familiares mais próximos, né? Os familiares, algum irmão, alguma amiga, então, muito simples. Eu sentei com ela para alinhar alguns últimos detalhes
E vamos dizer assim, da terça para sexta-feira, nós transformamos a festa dela no mini wedding. Porque ela precisaria da aprovação da família, né? Na verdade, ela estava grávida, precisaria da aprovação da família para ir morar junto, apesar da gente estar em tempos modernos, mas a gente respeita os princípios e os valores dos nossos clientes. Então, o que acontece? Eu conversei com ela e eu falei assim, por que já que você não vai poder fazer um casamento, já que você não vai poder ter tudo isso que você quer agora, né? Por que a gente não aproveita esse momento que você vai estar junto de pessoas, né, legais? E, na verdade, a gente conseguiu fazer um momento muito bonito, um momento muito intimista, né? Ela também foi bem cuidadosa, inclusive eu tenho aqui lembrancinha, tem um álcool em gel que foi distribuído para os convidados. Na verdade, eles também chegaram lá né, conduzindo, usando suas máscaras, mas depois, como estava num momento mais família, né, até por conta do buffet, né, eles ficaram bem à vontade e a gente, vamos dizer assim, liberou o uso das máscaras. Mas mesmo assim, nós tivemos bastante cuidado porque nós tínhamos algumas pessoas idosas, né? Então a gente teve que passar avisando, dando algumas vamos dizer assim, algumas orientações para aquele convidado que se deixa levar pela emoção do momento e fica meio que assim, alheio às normas, né? Então a gente teve que fazer isso, né? Tivemos que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, vamos dizer, esse mini wedding, que foi, na verdade, um noivado que a gente transformou, né? Também foi bem legal, teve uma boa repercussão, né? E eu vi que depois disso muita gente nos procurou também para informações, né, a respeito disso. E esse ano nós ainda temos 4 eventos vamos dizer assim, nessa nova roupagem, nesse novo modelo de evento, entendeu? Nós temos até 25 convidados. Eu fiz questão, né, de conversar com as noivas, explicar para elas que eu estava disposta a embarcar no sonho delas, a fazer com que ele se realizasse, mas a gente tinha que se adequar. Inclusive, alguns bufês entrei em contato e a gente tem estudado bastante, né, para a gente ver como é que a gente pode trabalhar de uma forma que seja legal, que seja interessante para todo mundo, né, e que a gente trabalhe com segurança. Né, o meu maior medo é esse. Eu sou do grupo de risco, então depois eu parei e fiz uma autoavaliação, uma reflexão de caramba, eu me arrisquei, né, mas tu sabe que às vezes a emoção, né, fala mais alto e a gente termina se envolvendo com o sonho dos noivos. Então eu consegui realizar, graças a Deus, né? Peço muitas forças a Deus, muitas bênçãos para que a gente possa continuar e que a gente possa trabalhar com segurança, que é o que eu acho mais interessante de tudo isso, né? E quanto a gente precisa. E o tempo de duração da festa? Olha só, nesse no restaurante, a gente... O casamento da capela ao ar livre, a gente teve só o impasse do horário, porque a gente precisava correr com o pôr do sol. E infelizmente, por conta de uma convidada super especial que teve um pouquinho de atraso, a gente demorou um pouco e a noiva estava muito ansiosa. Então, para mim, foi um pouquinho difícil controlar a ansiedade da noiva. Mantê-la tranquila, até porque no cortejo ela precisava caminhar sobre o lajedo muito tempo, e eu tinha que estar ali do lado acompanhando-a, então tive que acalmar ela, foi, vamos dizer assim, a única dificuldade que eu tive. Então, depois disso aí, nós fomos para o restaurante e tinha hora para acabar. Então, foi legal, certo? Tinha hora para começar e hora acabar por conta do contrato. O outro evento, que era na casa de festa, foi durante o dia, foi pela manhã, que se prolongou para tarde, né, fim de tarde, e assim, nós não tínhamos hora para acabar, porque era um ambiente aberto, um ambiente pousada também, então os convidados estavam lá à vontade, estavam lá desde o dia anterior e ia se prolongar até o dia seguinte, né? Então, assim, eles estavam muito à vontade entre família, né? Então não teve problema nenhum, mas aqui a gente já está se adequando a esse horário, inclusive a questão de cortejo, de recepção, a gente já sabe que vai ter que ter cuidado em mapear as mesas, em deixar as pessoas das famílias mais próximas num determinado local, até porque eu também tenho um evento maior que nós ainda estamos estudando como vamos realizar, porque a noiva não abre mão do número de convidados. Gente, tenho 40 segundos só. Eu nem fiz foto, mas eu acho que o pessoal fez. Eu acho que assim, foi bem bacana essa troca. Depois vamos pensar em fazer novos. Gente,
fica a dica, conversem com as pessoas, porque eu acho que assim a gente consegue ter mais clareza de tudo aquilo que a gente possa fazer. Teve pista de dança, Líbia? Não, Maíra, não teve pista de dança por conta do espaço que era pequeno e as pessoas estavam bem assim, bem descontraídas, com criança, bem família. Nesse próximo a gente vai ver como é que vai fazer justamente essa questão de pista de dança, de banda.